Olá pessoal, tudo bem? Esse é o nosso quinto encontro da série Direito Civil e a Pandemia do Coronavírus, e o tema escolhido para agora é o do defeito da lesão que pode se configurar nos negócios jurídicos. Como sempre, para tornar mais fácil a nossa conversa, vamos imaginar uma situação hipotética. Agora a gente vai imaginar que a Ana era uma estudante que estava fazendo um intercâmbio na Itália. De repente, as aulas foram suspensas, veio a ordem para o isolamento social e a Ana, então, conversando com a família dela, percebeu que seria melhor regressar ao Brasil do que ficar na Itália naquelas circunstâncias. Porém, quando a Ana foi fazer pesquisa por passagens aéreas, ela acabou percebendo que o valor das passagens tinha subido significativamente e ela só conseguiu uma passagem com valor 5 vezes maior do que era o valor que ela encontraria em outras circunstâncias. Mas ainda assim, considerando que era muito importante voltar para casa, a Ana celebrou o contrato e voltou. E agora a dúvida é se há ou não algum defeito nesse contrato de transporte celebrado pela Ana. Bem, o defeito que mais se aproxima dessa situação vivida pela Ana, previsto pelo Código Civil Brasileiro, é o defeito da lesão. A lesão também foi incluída no Código Civil Brasileiro de 2002 por inspiração do Código Italiano. E o que é que o Código Brasileiro considera como sendo a lesão? Ora, nos termos do artigo 157, ocorre a lesão quando alguém, por premente necessidade ou por inexperiência, assume uma obrigação que é manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta. Esse é o comando do artigo 157. Então, a gente precisa extrair dele quais são os pressupostos para a configuração da lesão. Ora, a discussão sobre a lesão na doutrina é muito antiga, porque esse é um defeito que vem lá dos tempos do direito romano. Por inspiração de autores franceses e, sobretudo aqui no Brasil, por inspiração do Caio Mário, há uma corrente que defende que a lesão se configura, no caso específico do direito civil, quando se verifica, primeiro, que houve uma vantagem excessiva para um dos sujeitos do negócio. E, além disso, quando se percebe que essa vantagem excessiva foi obtida com o chamado dolo de aproveitamento, ou seja, o sujeito percebendo que o outro estava em uma situação de inexperiência ou de premente necessidade, faz ali um contrato, faz ajustes naquele contrato para obter para si uma vantagem excessiva, desproporcional. Essa é a interpretação, digamos, clássica. Mas há uma segunda corrente que faz uma interpretação mais literal do artigo 157 que diz, não, na verdade, só são pressupostos da lesão, primeiro, que o sujeito tenha praticado o ato por premente necessidade ou por inexperiência, e, em segundo lugar, que tenha havido ali a desproporção manifesta entre as prestações. A gente não pode se esquecer de que a gente está discutindo hoje um exemplo hipotético que envolve relação de consumo, a situação da Ana com a companhia aérea que a transportou. E aí, em se tratando de relação de consumo, pessoal, a gente não pode se esquecer da sistemática de proteção do consumidor. Então, muito embora eu, do ponto de vista do direito civil, prefira a primeira corrente com relação à interpretação da lesão, no entanto, em se tratando de direito do consumidor, acabo concluindo que a segunda corrente é a que deve ser aplicada. Não faria sentido em uma relação de consumo, por exemplo, você exigir que o consumidor provasse o dolo de aproveitamento do fornecedor. Isso seria praticamente impossível, Então, aplicando essa segunda corrente à situação da Ana, a gente tem que verificar, em primeiro lugar, se o negócio foi celebrado por premente necessidade ou por inexperiência. E, em segundo lugar, se houve uma desproporção manifesta entre as prestações. Lembrando que aqui a prestação da Ana foi a remuneração do transporte e a prestação do transportador foi transportar a Ana para o Brasil. Ora, sem dúvida nenhuma que no caso da Ana, a gente percebe a presença do primeiro pressuposto. A Ana só celebrou aquele contrato com aquele valor exorbitante porque ela estava na premente necessidade de voltar para o Brasil, para estar com a família dela e para sair daquela situação tão difícil vivida lá na Itália. No entanto, a gente não tem segurança com relação à presença do segundo pressuposto, que é a desproporção manifesta entre as prestações. Isso porque o parágrafo 1º do artigo 157 determina que, no apreciar a desproporção, o juiz deve se ater aos valores praticados para aquele negócio no momento da contratação. Ou seja, aqui a gente não pode levar em conta o valor de antes da crise e o valor do momento da crise para dizer que há ali
uma desproporção manifesta. No nosso exemplo hipotético, o valor que a Ana pagou é 5 vezes mais alto do que o valor anterior à crise, mas esse critério não foi o adotado pelo Código Civil. O Código diz que tem que se verificar a desproporção manifesta com relação a valores praticados naquele momento da contratação. Então seria necessário, por óbvio, fazer todo um estudo para ver qual era o valor de passagens aéreas praticado no momento em que a Ana celebrou o contrato e qual que é a justificativa, a explicação econômica e empresarial para aqueles valores, para então se poder perceber se houve ou não manifesta desproporção entre a prestação da Ana e a prestação da companhia aérea. Por enquanto, abstratamente, é difícil a gente chegar a qualquer conclusão. De todo modo, concluindo-se que houve desproporção manifesta, aí nesse caso o negócio jurídico é anulável, conforme o artigo 170, inciso 2º do Código Civil, e o direito de pleitear a anulação deve ser exercido no prazo decadencial de 4 anos, conforme o artigo 178, inciso 2º, também do Código Civil de 2002. No entanto, concluindo-se que ali a desproporção não chegou a se configurar, não houve desproporção manifesta entre as prestações, aí conclui-se que o negócio é válido, a não ser que se prove a ocorrência de alguma outra hipótese de nulidade ou de anulabilidade. Pessoal, espero estar ajudando vocês com essa série. Até o próximo tema, um grande abraço.